Xandé Handu, o segredo da imagem mais consistente do mundo. Existem artistas que precisam se reinventar a cada álbum e existe a Xandé, que há mais de 40 anos ela usa o mesmo batom vermelho, as mesmas argolas douradas e o mesmo cabelo super polido. Ela não segue tendências porque ela se tornou a própria estética. Enquanto o mundo grita por atenção, a Xandé, ela domina uma sala através do silêncio e da repetição. Hoje eu vou te mostrar o porquê ter um uniforme visual é a maior estratégia de poder que você pode adotar e como a Xandé transformou a simplicidade na armadura mais cara de Hollywood. A estética, a anatomia da assinatura. A Xandé é mestre em escolher elementos fixos e ela entende o seu rosto e não tenta competir com a própria beleza. Um fato curioso que a Xandé, antes dela virar cantora, ela estudou moda na Central Saint Martins, em Londres. Então, ela não é estilosa por acaso, ela é uma designer que desenhou a própria persona. A Xandé provou que você não precisa ter 1000 roupas diferentes para ser icônica. Você só precisa de uma fórmula que de fato funcione. Mas me digam aqui nos comentários, vocês acham que ter o mesmo estilo por décadas é de fato autenticidade e força ou é simplesmente falta de criatividade e medo de se arriscar? Consistência ou tete visual? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Comportamento, um mistério como moeda de luxo. A Xandé, ela é extremamente privada, ela some por décadas e volta exatamente igual. E isso cria um valor de mercado altíssimo, porque as pessoas ficam com aquele gostinho a pouco e querendo saber mais. E por que ela se ausentou, e o que aconteceu no período que ela não estava presente na mídia. Por que ela voltou exatamente igual? Sabe, as pessoas querem saber mais e ela não entrega mais. Então as pessoas estão sempre em cima dela. Então, isso cria o quê? Um valor de mercado em cima dela muito caro. Uma anedota também interessante é que ela desenhava as próprias roupas no início da carreira, porque ela não achava nada simples o bastante nas lojas nos anos 80, o que faz muito sentido, porque nessa época a moda era cheia de excessos. E ela, justamente na era dos excessos, ela procurou uma imagem mais simples. E é isso que chamou a atenção, quando a maior parte é excesso e a gente vê uma pessoa sendo mais simples, é aquela pessoa que está sendo mais simples que vai chamar a atenção. Daqui a pouco eu vou te contar um detalhe escondido na maneira em como a Xandé prende o cabelo, algo que parece praticidade, mas que é o segredo que transmite aquele ar de autoridade e realeza, mesmo vestindo um jeans básico. Então fica por aqui. 5 lições de branding pessoal com a Xandé Handu. Primeira dica é: encontre o seu ponto de foco. Para a Xandé, esses pontos são o batom e as argolas douradas. Então, escolha 2 elementos que vão virar os seus pontos de assinaturas, que pode ser um óculos, pode ser a cor da unha, pode ser um acessório específico, mas isso vai ser com que as pessoas lembrem de você instantaneamente através desses pontos de assinatura. Segunda dica: invista em básicos de alta qualidade. Ninguém, absolutamente ninguém, vestia a camisa branca que nem ela. E o corte na gola, o punho na camisa transmitia muito mais luxo, muito mais status do que um logo estampado nela. Então pense 2 vezes antes de comprar uma camiseta aí que você vê na Shopee ou às vezes na loja da rede vizinha, porque às vezes a composição é poliéster ou é algodão, mas na verdade tem 10% de algodão e é 90% poliéster. Algodão, linho, viscose também é boa, é um bom tecido. Escolha tecidos que tragam essa sofisticação para tuas composições, que sempre vão ser fibras naturais, como eu falei, como algodão, viscose, linho. Viscose a gente sabe que não é natural, mas ele é semi-natural, tá? Mas a seda também é muito boa. Todos esses tecidos vão automaticamente trazer um ar de elegância e sofisticação maior para suas composições, ao contrário de você vestir poliéster, poliamida, nylon, neoprene, pelo amor de Deus, tecidos horríveis. Um parênteses aqui bem grande: tem certos tecidos de poliéster que sim possuem uma boa qualidade. Não são todos, mas tem sim no mercado vários tecidos
de poliéster que são bem tratados, que são bem feitos e eles possuem qualidade e são ótimos pro inverno, mas procure que tenha um pouquinho de algodão na composição, porque isso sempre vai fazer com que eles tenham uma qualidade muito maior. E também uma durabilidade muito maior. Terceira dica, terceira lição que a gente aprendeu com a Xandé, menos é mais, mas com drama. O estilo da Xandé é super simples, mas o cabelo super puxado, ele traz um drama que equilibra as roupas simples mais básicas que ela usa. Então, é o equilíbrio entre o limpo e o dramático. É sempre bom que se você quer ser mais básica, realmente mais casual, você pode ser sem problema nenhum, mas para ter graça, ter estilo, ter personalidade, você precisa trazer algo a mais para que seus looks não fiquem sem graça, sem interesse visual nenhum. Então, traga isso, seja no penteado, na maquiagem, nos acessórios, na bolsa, no sapato, mas traga algum ponto interessante sempre que você for criar uma composição. E eu sempre falo disso, se você quer criar uma composição super casual, camiseta branca, calça jeans, é ótimo, maravilhoso. Mas, se você agrega um acessório statement, um acessório mais chamativo, isso deixa a composição muito mais interessante, muito mais... E você nem precisa pensar muito nisso, você só coloca um colar mais chamativo, um anel, alguma coisa que, de fato, tire você do básico e sem graça para uma composição com intenção. Quarta lição, não seja escrava das tendências. Se a moda no momento não serve para a tua fórmula, então ignore. A Xandé passou décadas ignorando os anos 80, os anos 90, os anos 2000 e ela sempre se manteve muito autêntica, ignorando todas essas épocas para não parecer uma versão fantasiada de si mesma. Então, isso é ser atemporal e isso é ter um estilo próprio, senão você vai ser um conjunto de tendências confusas e não vai ter um estilo próprio nem autêntico. E quinta e última lição é o detalhe escondido, que é o efeito facelift da vida real com o penteado. O segredo da Xandé é o puxado lateral do cabelo. Ao prender o cabelo em um rabo de cavalo, ou trança, né, que muitas vezes ela tá de trança também, ela puxa bastante, o que cria aquele efeito levante natural no olhar, aquele famoso fox eyes, o que faz com que ela comunique muito mais autoridade, controle, foco e cria uma imagem bem mais limpa. A lição é que o cabelo faz parte da estrutura da sua roupa, da sua composição, então não negligencie a importância de ter um ponto de assinatura até mesmo no cabelo. Às vezes, para uma pessoa vai ser um acessório, para outras vai ser o cabelo, para outras vai ser a maquiagem. Por exemplo, a Amy Winehouse tinha um cabelo inegável que todo mundo já lembrava dela por causa do cabelo e por causa do delineado, né? Isso eram pontos, assinaturas dela. Então, não negligencie, porque isso pode ser o que vai te tornar icônica, afinal de contas. Se você tem medo de repetir roupa por medo de parecer sempre igual, você tem que se inscrever nesse canal, porque eu dou dicas valiosíssimas para você repetir roupas e mesmo assim ter looks totalmente diferentes. E se você também ama esses vídeos que unem comportamento e moda, aproveita e se inscreve, porque eu trago muito vídeo nesse estilo também. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e comentar algum coração, alguma coisa para eu saber que você viu aqui até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.